Irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias e os irmãos que estão aí atentos vão poder, já sabem exatamente onde abrir. Aqueles irmãos que nos visitam esta manhã, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 2. Temos estado a estudar o Evangelho de Lucas desde o início do ano, com muita calma, muita paciência, a tentar extrair aquilo que Deus nos fala. E por isso, meus irmãos, em Lucas capítulo 2, mais uma vez, retornamos àquele trecho de Simeão. Porque creio eu que ainda temos coisas a aprender com este trecho. Já falamos 2 semanas seguidas sobre este trecho, de maneira mais breve na última semana, inclusive devido ao tempo que tínhamos, mas hoje o faremos novamente. Portanto, Lucas capítulo 2, dos versos 29 ao verso 35. Sendo que, na verdade, os irmãos vão perceber que vamos estudar especificamente ainda dos versos 29 ao verso 32, ao que o restante seguiremos então para a próxima semana. Que diz-nos assim, na versão Almeida Revista e Atualizada que adotamos cá em nossa igreja. Verso 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma. Aqui diz, está a falar a Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Meus irmãos, voltamos a este texto porque este texto é muito rico. E, nomeadamente, esta parte, este trecho, esta canção de Simeão é muito interessante. E ela foi muito usada nos primeiros séculos da Igreja como a oração de despedida no culto vespertino. A oração que as pessoas faziam em suas casas antes de se irem deitar. E os irmãos vão perceber porquê conforme avançamos no entendimento deste cântico, desta oração que Simeão faz. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Imaginem, irmão, a vida de alguém e muito se estuda a respeito deste texto e pessoas assumem realidades. E que nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. E aqui vou fazer uma breve nota aos irmãos. Isto não é uma aula de filosofia. Apesar do vosso pastor ter estudado filosofia não apenas no seminário, não apenas na faculdade, não apenas... Pronto, mas não é uma aula de filosofia. Mas existe um princípio básico e uma das primeiras coisas que qualquer pessoa que vai estudar filosofia aprende é lógica. É uma coisa chamada lógica. E o que a lógica nos ensina de maneira também, vou tentar fazer de maneira mais simples e breve possível, é que, e os irmãos vão concordar com isto, vão perceber que já o sabem, talvez não de maneira tão organizada como a filosofia, mas já o sabem, que é uma verdade que serve para todos não quer dizer que sirva para uma pessoa de maneira específica. Da mesma maneira, peço perdão, uma verdade que serve para todos, ou seja, uma verdade absoluta, uma verdade inteira, ela vai servir para o individual. Porque se ela é verdade para todos, e eu estou a afirmar a verdade para todos, ela é específica, portanto, ela serve para o individual.
O contrário é que não é verdade. Que é, portanto, algo que é verdade para alguém específico, ou num caso específico, não necessariamente é verdade para todos. Portanto, o nome disso que os irmãos muitas vezes já devem ter ouvido, e pessoas nos dizer, não podemos fazer generalizações. Não vamos generalizar. Generalizar significa pegar algo que é específico, ou um conhecimento que é específico, e generalizar, aplicar isto a todos. Um exemplo simples é, nós sabemos... pronto, vou tentar fazer aqui uma coisa, usar aqui o próprio texto. E porquê que estou a falar isso? Porque o cântico de Simeão, quando começa a cantar, ele diz, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação. E muitos, então, imaginam que o que Simeão está a dizer aqui, e parece-nos óbvio, que é que Simeão está a dizer assim, Senhor, agora eu já posso morrer. De facto, é isso que Simeão está a dizer. Entretanto, há pessoas que, porque Simeão está a dizer, Senhor, então agora já posso morrer, assumem que ele já tinha idade avançada. Agora, a pergunta é, o texto nos diz que Simeão já tinha idade avançada? Não. Não diz. O que nós sabemos, de facto, é que Simeão tinha a promessa, não é? E nós já lemos sobre isso há 2 semanas. O Espírito havia-lhe prometido que ele veria a salvação. E ele vê a Jesus, portanto, vê a salvação. E o que nós sabemos é que Simeão... E aí a primeira coisa que nós aprendemos com o texto. Não é uma questão de que Simeão já tem idade avançada e já está cansado desta vida e afinal, então agora já cumpri aquela última coisa que faltava, que era a promessa do Senhor de que eu veria a salvação, então agora já posso morrer. Não é isto. O que nós percebemos é que Simeão, e isto sim o texto nos diz, é diante de ter visto a Jesus, diante de ver a salvação, o que ele percebe é que já não há mais nada para se ver nesta vida. Já não há mais nada que possa acontecer na minha vida que de qualquer maneira vá superar este momento. Não há. Ele é tomado da profunda realidade de que ele está diante, e ele mesmo diz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que ele está diante da salvação de Deus. E o que mais nos pode acontecer na vida maior do que isto? Outro dia, em nossa casa, falávamos isto com o Álvaro. Com o coração muito apertado, tanto ele quanto nós. Porque a verdade é que este mundo nos oferece muitas coisas. Este mundo diz que aquilo que devemos buscar é fama, é dinheiro, é poder, são posses, é influência. Mas o que a palavra de Deus nos diz, e aqui nos diz, e lembrem-se, por 3 vezes o texto nos diz que Simeão estava cheio do Espírito Santo. E, portanto, Simeão, cheio do Espírito Santo, aquilo que ele reconhece não é apenas que Jesus é a salvação, mas o que ele reconhece é que tudo que eu preciso, tudo que pode verdadeiramente satisfazer a minha alma, está aqui diante de mim, e é Jesus. A salvação vinda de Deus. E nós falávamos isso para o Álvaro, que ainda é muito jovem, e que nós estávamos a explicar a ele, a dizer, Álvaro, é verdade que há muitas pessoas que são muito poderosas, que têm muito dinheiro, que têm muita fama, e que continuam a ter um vazio no seu coração, porque elas acreditavam que aquilo iria trazer satisfação às suas almas. Mas no fim, e eu trabalhei com desporto, trabalhei com atletas de nível olímpico, e usei este exemplo com o Álvaro. Álvaro, quanto tempo dura a glória de um atleta olímpico? E então disse ele, a verdade é que a glória do atleta olímpico dura aquele tempo em que ele está em cima do pódio.
5 minutos, a irmã Zilka dizer também. É isto. São aqueles 5 minutos em que toca o hino nacional, ele recebe ali a medalha ao peito, ele agarra-se àquela medalha. E eu não sei se os irmãos têm essa noção. No dia a seguir, em geral, o atleta olímpico tem 1 semana, 2 de férias. Os irmãos vão dizer, 1 semana ou 2 de férias por ano é muito pouco, não é? Não, não estou a dizer por ano. É 1 semana ou 2 de férias a cada 4 anos, que é a semana após as Olimpíadas, 1 ou 2 semanas de férias. Depois ele entra em um novo ciclo olímpico que dura mais 4 anos. E, portanto, ele não tem férias. Treina todos os dias, 2, 3 vezes ao dia. A sua dieta tem que ser estritamente aquilo que está prescrito. Ele não pode, os seus horários, a sua vida social, toda é restrita também por esta agenda, por este calendário, pelas viagens, pelas competições. Tudo isto para uma glória que durará 5 minutos. Ou menos. A irmã Zilka a participar bastante, é verdade, ou menos. Se é que vai atingir a glória, porque muitas vezes também só um atinge, não é? Também esta é a verdade. Só um é que ganha o ouro. Existia um comercial alguns anos atrás, no começo, um dos primeiros comerciais daquela marca de bebida energética, também não vou dizer o nome, mas que dizia que não ganhaste o segundo lugar, perdeste o primeiro. E é exatamente assim que o segundo lugar sente-se. Não é que ele ganhou o segundo lugar e, portanto, ele é o segundo melhor do mundo. Olha que coisa espetacular, ele é o segundo melhor do seu tempo naquilo. Ele sente-se, eu sou o perdedor. Eu fui o primeiro a perder. Eu fui o primeiro a perder. Portanto, se calhar sou o maior dos perdedores, porque a mim todos conhecem, não é? Os outros ninguém sabe nem quem são, está bem, ainda passam despercebidos. Eu não, eu estava ali a tentar o máximo e não consegui. Portanto, se calhar sou o maior falhanço de todos. E mesmo o que ganha, mesmo o que vence, aquela glória dura muito pouco. Então Simeão, diante de Jesus, percebe uma realidade que talvez tenha sido ao ler este texto que Blaise Pascal, matemático, filósofo, crente, talvez diante deste texto que ele tenha dito uma frase muito conhecida em que ele diz que no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Portanto, só Deus é quem pode preencher este vazio. E eu mesmo posso testemunhar aos irmãos. Irmãos, quando entreguei a minha vida ao Senhor, eu não tinha do que reclamar. Muito pelo contrário. Eu tinha tudo que um jovem da minha idade poderia pedir. E algo mais. E ainda assim, quando deitava-me à noite na minha cama, depois de um dia cheio de atividades, de ter feito aquilo que eu queria, uma vida, plena, no maior sentido que o mundo pode dar, quantas vezes vinha um vazio no meu coração? Porque a hora que tudo se aquietava, a hora que tudo se calava, este espaço faltava. Este vazio da falta de Deus na minha vida gritava, como diz o Salmo 32. Não existe bem maior que este mundo possa oferecer a alguém do que a salvação em Cristo Jesus, providenciada por Deus. Nada neste mundo. E Simeão reconhece que não apenas nada neste mundo, mas nem a própria vida, nem o próprio respirar. Porque Simeão, diante desta realidade, o que ele diz é: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Nem a própria vida tem valor maior do que a salvação em Cristo Jesus. É isto que Paulo também expressa, não é? E que os irmãos provavelmente já ouviram, que ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é lucro? Porque ao morrer vamos para a glória, estar imediatamente com o Senhor. O que mais podemos desejar senão isso? Então o que Simeão diz é: Senhor, agora despede-me em paz.
porque não há nada melhor do que estar na tua presença, nem a minha própria vida vale qualquer coisa. Jesus, em Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós os tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E onde está o coração de Simeão? Em Jesus, na salvação prometida pelo Senhor, e agora, como nós falamos há 2 semanas, recebida por Ele, recebida em seus braços, Jesus, a salvação do Senhor. O coração de Simeão estava na coisa certa, na eternidade, não nas coisas que este mundo nos pode dar, mas na eternidade. E lembramos novamente, Simeão cheio do Espírito Santo. Quem confia em Jesus como seu Salvador e Senhor, quem tem nele seu Salvador e Senhor, recebeu dele, conforme ele prometeu, o seu Espírito Santo. E portanto, se o Espírito Santo de Deus habita em si, já não vivemos mais com os olhos neste mundo, neste tempo, nesta terra, mas vivemos com os nossos olhos na eternidade. A satisfação de Simeão estava em Jesus. E isto leva-nos a uma reflexão pessoal, que certamente será a pergunta que os irmãos se devem fazer esta semana, que aqueles que estão no grupo de discipulado e que não estão de férias e que terão um discipulado essa semana ouvirão, que é: onde está a minha satisfação? Onde está a minha satisfação? Há pouco tempo partilhamos com os irmãos o desejo que o Álvaro tinha e ele fez os exames para participar ali do ensino articulado, porque ele gosta muito de música e, como os irmãos bem devem imaginar, a nossa casa é cheia de música e ele tinha vontade e ele teve dificuldade porque quando foi fazer a prova pôde experimentar todos os instrumentos que havia na escola de música. E ele, se calhar, tinha que estudar só música, porque a vontade dele era estudar todos os instrumentos. E ele, cada instrumento que fazia, isto aqui é muito fixe, isto aqui é muito giro, isto aqui tem um som muito... E isto é magnífico ver e a alegria dele. Entretanto, houve uma situação no sistema de inscrição nas escolas que fez com que ele parasse em uma escola que não tem ensino articulado. E o seu coração se entristeceu. E ele, então, estava bastante triste porque ele queria fazer o ensino articulado e estudar música. E os irmãos podem esperar, eu já falei com ele, ele tem um compromisso com o Senhor. Não é com a igreja, não é com o pai, não é com a mãe, não é com a família, mas é com o Senhor. Porque o Álvaro vai estudar guitarra portuguesa. Então, em breve, teremos aí uma guitarra portuguesa a soar em nossos cultos. Mas a verdade é que por alguns dias nós não sabíamos e achávamos então, e eu o coloquei isso, eu disse: filho, mas onde está a tua satisfação? Onde está a tua alegria? Se assim o Senhor permitir e desejar, e não fores para o ensino articulado, se a vontade do Senhor é que aprenda guitarra portuguesa, Ele proverá um outro meio. E no fim nós partilhamos com os irmãos da igreja e oramos, e no fim acabaram por resolver a situação e ele agora vai para uma escola onde há o ensino articulado e ele vai poder fazer a guitarra portuguesa, estudar. Mas a satisfação não pode estar no facto de que conseguimos alguma coisa, em uma posse, em uma posição, na fama, no poder, na influência, na aceitação pelo grupo. A nossa satisfação deve estar no Senhor.
os nossos olhos devem estar postos na eternidade. Verso 30. Porque meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Irmãos, acreditar que Jesus existiu, acreditar que Jesus viveu, andou entre nós, não é nada. E porquê que o vosso pastor diz que não é nada? Como assim, pastor, não é nada? Eu acredito que Jesus existiu e isto não é nada. Não, não é nada. Porque até os ateus sabem que Jesus existiu. Porque há o relato histórico de que Jesus existiu. Que ele andou neste mundo e que existiu, e, portanto, ali na região da Judeia, na região de Israel, um homem chamado Jesus que viveu neste tempo, que teve seguidores. Isto os ateus também acreditam. Inclusive chamam-lhe o Jesus histórico. Parece muito giro, não é? Mas até um ateu acredita no Jesus histórico. Pronto, ok. Existiu um homem de Nazaré chamado Jesus que viveu, que era um líder ali, alguns vão dizer político, alguns vão dizer religioso, e que morreu no fim, foi condenado e morreu. Justa ou injustamente também não interessa muito, é o facto, porque a história, o que interessa é o facto. Mas quem foi Jesus? Quem foi este homem? Porque Simeão faz aqui afirmações muito profundas. O texto bíblico nos diz que Simeão, cheio do Espírito Santo, diz que Jesus é a salvação que Deus preparou diante dos povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Há ainda pessoas que, além de acreditarem no Jesus histórico, vão dizer que Jesus era um profeta. Era um profeta, um homem sábio. Entretanto, há um grave problema nisto. Porque Jesus, ele mesmo, fez algumas afirmações muito sérias que quero ler com os irmãos neste momento. E se os irmãos quiserem acompanhar-me, nós neste momento vamos para o Evangelho de João. E vamos para o capítulo 10 do Evangelho de João. Onde Jesus faz uma afirmação bastante contundente, onde ele diz, João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Eu e Deus somos um. Vamos 4 capítulos à frente, no capítulo 14, ainda no Evangelho de João, do verso 1 ao verso 7, onde Jesus ainda diz mais. Diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E estejais vós. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe então Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem vê a mim, vê ao Pai.
E voltamos então para Lucas, mas agora no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 66. Também palavras de Jesus. Um diálogo que Jesus tem, e vamos ver o que é que Jesus diz. Jesus, diante do Sinédrio, sendo julgado, tentam-lhe apanhar com perguntas, com palavras, com maneiras de dizer e desdizer e dizer que não disse. E diz assim: logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Irmãos, faço aqui uma pausa e penso, talvez nós diríamos, que grande oportunidade! Que grande oportunidade de Jesus dizer quem Ele era e dizer, de facto, eu sou o Cristo de Deus. Agora, a verdade é que Jesus sabia que eles não iriam acreditar nele, muito pelo contrário, queriam apenas que Jesus o afirmasse. E notem, não era nenhum crime, não era considerado crime, dizer-se o Cristo. Os irmãos sabiam disso. Tanto que muitos homens já haviam dito que eram eles o Messias. Dizer que era o Messias não era considerado crime. E Jesus os responde. Então Jesus lhes respondeu: se vou-lo disser, não acreditareis. Também, se vos perguntar, de modo nenhum me respondereis. O que é que Jesus quer dizer? Jesus diz, se eu disser que sou o Cristo, não vão acreditar. E se eu os perguntar, mas acreditam que sou o Cristo? Vocês não vão responder, nem que sim, nem que não. Porque vão temer dizer que não e no fim eu ser, e ao mesmo tempo vão temer dizer que sim e correr o risco de dizer que é o Cristo alguém que não é. E portanto vocês é que vão dizer, não somos nós que temos que dizer, é tu que o dizes. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Jesus não responde uma pergunta sobre algo que sequer é um crime, que é, és o Cristo? Ele poderia dizer, sou. E ninguém poderia dizer que é um crime. Mas ele, sem que lhe seja perguntado, faz uma afirmação muito grave. E esta, sim, considerada crime, que pode ser considerada crime, que é blasfémia, que é uma das afirmações. A blasfémia é um dos pecados considerados pecados puníveis de pena de morte. E Jesus disse, estão a tentar me perguntar se sou o Cristo? Isto sequer faz cócegas em quem eu sou. E eles mesmo concluem. Então disseram todos, logo, tu és o Filho de Deus. Estás a dizer que és o Filho de Deus. E ele lhes respondeu, vós dizeis que sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmo o ouvimos de sua própria boca. Ele mesmo nos disse. Ele mesmo testemunhou uma blasfémia, segundo eles, de que ele é o Filho de Deus. Mas Jesus os disse a verdade. Quem é Jesus? Não podemos dizer que ele é apenas um sábio, porque não é isso que ele diz acerca de si mesmo. Então, diante disto, há alguns que dizem que ele era apenas um louco. Afinal, achava-se o Filho de Deus. Achava que era Deus. Olha, ele era louco. Mas, novamente, o testemunho que vemos dos seus discípulos
não nos mostra isto. Como assim, pastor? A verdade é que alguns ainda tentam dizer não, mas Jesus, a verdade é que ele não disse isto. Isto foi inventado. Ok? Imaginemos então que estes homens, discípulos de Jesus, depois que ele morreu, sentaram-se e criaram esta fábula. A pergunta que não pode calar são duas, na verdade. Duas perguntas que não podem calar. A primeira é: que benefício tiveram estes homens que criaram esta fábula? Tornaram-se eles poderosos? Tornaram-se eles ricos? Libertaram eles a Israel? Não. Então, diante disto, imaginem. Ok, o objetivo era este, mas não conseguimos. Então, no final, obviamente, diante de um tribunal, quando questionados e perguntassem: vocês continuam a afirmar que aquele homem disse essas coisas e que ele era o Filho de Deus, e continuam a afirmar que ele ressuscitou, e continuam a afirmar tudo isto? E aqueles homens o que fizeram então? Eles negaram. Eles disseram: é verdade, olha, desculpe, nós estávamos aqui, criamos esta história com objetivo este ou aquele, mas de facto não era verdade. Um homem é capaz de morrer por uma mentira. Talvez 2, talvez 3. Mas a verdade é que todos os discípulos de Jesus foram presos, açoitados, martirizados. Tiveram suas cabeças arrancadas, corpos queimados, crucificados de ponta cabeça. Portanto, irmãos, só resta-nos uma verdade. A verdade de que Jesus é exatamente quem ele afirmou ser. Exatamente quem Simeão diz que ele é. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, ou seja, para que todos vejam, para que o mundo todo veja. Luz para revelação aos gentios que andavam em escuridão, gentios que não conhecem ao Senhor e que agora podem conhecer, porque o Senhor lhes ilumina o caminho. E para a glória do teu povo Israel, para que saibam que Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, irmãos, diante dessas duas verdades, não é suficiente sabê-las, assim como disse. Há muitas pessoas que conhecem a Jesus. Conhecem, acreditam. Sim, Jesus existiu. Sim, ele disse essas coisas. Sim, ok, Deus o enviou. E é isto. Fica por aí. Mas em João, capítulo 1, verso 12 e 13, um texto também bastante conhecido por todos os irmãos, João afirma: mas a todos quantos o receberam. Olha que lindo! Porque lembramos que Simeão, a palavra que diz, Simeão tomou. Lembram-se que eu os falei que a palavra no original quer dizer Simeão recebeu. Portanto, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos os seres humanos são filhos de Deus? O que o texto nos diz? Os que creem no nome de Jesus. Porque todos que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que recebem, creem e aceitam a Jesus, não apenas como seu Salvador, mas também como seu Senhor.
Novamente o texto que acabamos de ler, João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Qualquer um que lhes pregar um evangelho diferente deste, seja anátema. João capítulo 14, a partir do 21, que também já lemos, que também temos sempre lembrado os irmãos, que voltamos a ler para que os irmãos voltem a lembrar onde o texto está. João 14, 21, Jesus mesmo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador. E ainda numa quarta-feira, algumas quartas-feiras, se não me engano, 3 quartas-feiras atrás, falei sobre esta palavra, sobre este texto aqui. A palavra Consolador aqui é a palavra Paracletos, que significa, na verdade, literalmente, confortador. A palavra Paracletos era a palavra usada para advogado neste tempo, ou seja, aquele que dá apoio e que ajuda-o a preparar-se e apresentar-se diante do tribunal quando é convocado. Portanto, o papel do Espírito Santo de Deus, às vezes nós quando lemos aqui Consolador, imaginamos o Espírito Santo a dar-nos festinhas quando estamos ali tristinhos. O que ele está a dizer aqui é que o papel do Espírito Santo é nos fortalecer, para que quando estamos ali sim tristinhos, o que o Espírito Santo de Deus faz é nos pegar pela mão e dizer: levanta-te, porque Deus é contigo. E nos dar força, confortar, dar força. A quem o Pai enviará em meu nome, e também temos falado sobre estas verdades, os ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Portanto, o que é necessário então fazer? Como Jesus mesmo diz: ter os mandamentos e os guardar. Mas pastor, até isso é impossível. Também já falamos isso e voltamos e voltaremos a repetir quantas vezes for necessário, porque o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Nós não temos a capacidade de nós mesmos sabermos tudo que Jesus, e guardarmos tudo que Jesus, cumprirmos tudo que Jesus nos mandou. Não temos por nós mesmos esta capacidade. Não temos a capacidade de lembrar. Quantas vezes, se calhar, passamos por situações em que posteriormente pensamos: se eu houvesse lembrado disto naquela situação, naquele momento, eu teria agido de outra maneira, eu teria dito esta palavra. Mas Jesus nos promete o Paracletos. Nos promete o Espírito Santo que nos fortalece e que Ele mesmo diz, o papel do Espírito Santo: este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E mais, não apenas nos lembra como se fosse alguém a apontar o dedo e a dizer: olha, lembra-te lá disto, agora vá lá e cumpra. Mas é aquele que nos fortalece para que consigamos nos levantar e viver conforme a vontade do nosso Deus. Confia a tua vida a Jesus como teu Salvador, como teu Senhor.
E ao fazer, receberá o Espírito Santo. Não será necessariamente uma coisa mágica, se calhar não vai sentir um calorzinho no peito. Eu costumo às vezes fazer uma brincadeira a dizer que às vezes pessoas esperam que tenham alguma coisa na barriga, sintam-se aqui um friozinho na barriga. Eu digo, irmão, se sentir um frio na barriga, se calhar era melhor correr para a casa de banho. A não fazer piada de que Deus não pode, de facto, nos falar também com as nossas emoções, sensações, pode. Mas a dizer, o que eu brinco com isto, é dizer que esta não deve ser a nossa expectativa. Porque não estamos fundados nas nossas emoções, temos que estar fundados na palavra do Senhor. E Jesus diz neste texto, os irmãos leram agora com o pastor, ele disse que enviaria o Espírito Santo. Então a minha pergunta para os irmãos é, ele enviou? Enviou. Porque se ele prometeu, ele não mentiria. E, portanto, se o irmão, se a irmã confia no Senhor, entregou sua vida ao Senhor, caminha com o Senhor, tem o Espírito Santo de Deus. Por mais que de repente não sinta festinhas, não ouça vozes, mas pode saber porque a palavra de Deus nos diz, nos ensina e é digna de confiança. E Ele é poderoso para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos conduzir no caminho de guardar os mandamentos de Jesus. E não apenas saber, mas guardar, cumprir, viver de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor fale aos vossos corações, que dependam de Jesus as suas vidas. Que possamos cantar como Simeão, Senhor, despede agora o teu servo. Há pouco tempo ouvi de um pastor que no meio do culto morreu. Eu sou jovem ainda e principalmente seria uma pena por conta das meninas, não é? Porque são ainda muito pequeninas e iam sentir falta do pai, ainda precisam muito do pai nesta altura da vida. Mas quando vi aquilo eu disse, Senhor, como seria lindo estar no meio do culto ao Senhor, estarmos a orar, estarmos a louvar ao Senhor e de repente quando me visse, estou no céu. E eu disse, o que é que aconteceu? E Deus dissesse, então, olha, já estás cá. Ia ser um louvor contínuo, não é? Que diz que quando entrarmos na presença do Senhor já estaremos a louvar. Então é começar o louvor aqui e de repente só continuar na glória. Que o nosso coração possa estar cheio desta mesma alegria de Simeão. Assim como nossos irmãos no primeiro século, e no começo eu os disse isso, não foi? Que nos primeiros séculos esta oração de Simeão era a oração de despedida do dia. Era basicamente como dizer ao Senhor, Senhor, se o Senhor quiser despedir agora o teu servo esta noite, e agora eu já não mais acordar cá, mas acordar na eternidade, eu já vi a Jesus. Não há nada mais que eu espere no dia da manhã que seja melhor do que isto. Acordar na glória seria a maior glória. Portanto, despede o teu servo porque já vi a tua salvação. Que este possa ser de facto a canção, não a canção como falamos na música, não é? Não apenas palavras ditas ao vento, mas de facto aquilo que enche o nosso coração. Oremos ao Senhor.